Tem coisa que você precisa aí, ó, dar ouvidos à voz da sabedoria. Isso aqui não é bom. Ó, do jeito que eu estava conduzindo a minha vida, deixando Deus lá no step, depois, para depois do depois. Só se eu precisar, e eu preciso de Deus todo dia. Eu preciso de Deus agora. Eu preciso de Deus quando eu estou bem. Eu preciso de Deus quando eu levanto. Eu preciso de Deus para dormir. Eu preciso de Deus para respirar. Eu preciso de Deus para pensar. Não, eu não preciso de Deus só quando eu não dei conta de resolver os problemas. Eu preciso de Deus, ó. Eu preciso de Deus para ficar na superfície da água e a água não entrar dentro do meu casco aqui, ó. Eu preciso de Deus. E você também precisa. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado porque a noite amanheceu. Sempre, como diz a tua palavra, não há noite que não amanheça. Não há tempestade que não chegue ao fim e venha a bonança. E eu oro para que assim, meu Deus, seja profeticamente na vida de cada um que crê, que agora recebe essas palavras e que toma posse delas. Que chegue, meu Deus, o tempo da bonança, que venha o tempo, meu Deus, da manhã, do dia, do sol raiar, de terminar a noite, de terminar a escuridão e vir a claridade, o sol, e vir, meu Pai, tudo ficar claro, às claras, e onde só havia trevas, haver luz. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, porque eis-nos aqui. Logo de manhã, nós viemos ao teu encontro, porque queremos o Senhor, queremos ver o Senhor, conhecer o Senhor. Aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Eu peço que o Senhor nos conduza aqui, que aqui eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor conduza este culto, este trabalho espiritual. E cada um, Senhor, que se levanta de forma espiritual, que se levantou literalmente mais cedo para poder ouvir a Tua palavra, que aqueles que se levantam com o propósito de aprender, de seguir, meu Pai, não mais parar, que tenham a Tua ajuda, porque como o Senhor mesmo disse, o problema de muita gente, e eu gostaria de dizer apenas de algumas pessoas, mas ainda é o problema de muita gente. O problema é que muitos, meu Deus, não se lembram do que o Senhor falou, de que sem mim nada podereis fazer, disse o Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E eu peço que o Senhor nos acompanhe, que esteja conosco aqui, agora, onde estiver chegando essa transmissão, e que o Senhor esteja, meu Pai, com cada pessoa, e que cada uma também esteja com o Senhor. Que o Senhor perdoe os pecados que nós cometemos. Cada erro, falha, cada imprudência, inconsequência, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha ao nosso encontro e nos abençoe grandemente neste dia, nessa terça-feira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim e está me entregando no tempo certo
o melhor vinho, a maior alegria da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Hebreus 6, versículo 11. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A promessa de Deus é imutável, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Se eu falasse do Abraão, só do Abraão aqui, e pegasse o testemunho, o exemplo dele, já seria suficiente para... Porque se a gente pegar e pensar, a fé do Abraão, quanto mais a gente pensa sobre ela, mais nós nos edificamos. E edificar quer dizer construir. Porque Deus não deu uma referência conhecida para o Abraão. Abraão, juro pelo fulano que você conhece. Abraão, assim como tal coisa. Não, eu juro por mim mesmo. Ou você vai confiar em mim, ou você não vai. E o Abraão creu. Creu no que Deus falou, creu na promessa. Mas nós vemos aqui, que nós precisamos essa plena convicção. A certeza. Uma certeza. E certeza de esperança. Espera aí, eu não estou vendo. Eu não estou vivendo pelo que está à minha volta. Esse é o tema do culto de hoje. Eu imagino a cena, até acabei esquecendo de pedir para eles colocarem para mim, eu pedi para colocar hoje aqui a tela, um mar enorme, um barquinho pequeno, um navio que seja, mas quando você pega de um ângulo distante, você vê que em volta, quando um navio está no meio do mar, é ele ali no meio daquela imensidão de água. Parte daquela água ele já passou por ela e parte ele ainda vai passar. E aquela água toda? O problema não é a água que está em volta do barco. Mas é se aquela água, diga, se aquela água for para dentro do barco, o que acontece com ele? Ele afunda. O problema não é tudo que você está vendo e até não dá nem para nós dizermos que é mentira. Não tem água aí. Não tem água. Tem, mas tem muita água. Mas tem muito mais água do que é o tamanho do barco, o tamanho, a proporção do barco. Tem muito mais água. E quantos que vão dizer, de novo, muita água? Na verdade, o navio, o barco, ele foi feito para isso. É ou não é verdade? O barco não foi feito para ficar na terra. O barco não foi feito para ficar parado
sobre a superfície da terra, não, mas sobre a água. E eu preciso ter esse entendimento agora, de que tem coisas na minha vida que são propósitos, que Deus já vem falando que Ele tem comigo, que é a minha vida, e não tem a palavra facilidade nisso. Eu queria que fosse fácil, eu queria... Não. Talvez você está se atentando demais à água que está em volta. É como aquela imagem que o auxiliar de Eliseu saiu e viu, que toda aquela casa deles estava cercada, e ele volta aflito, ele volta desesperado, já desesperado, sem esperança. Meu senhor, estamos cercados. E o Eliseu, o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, ele continuou. E ali ele diz assim: mais são os que estão conosco do que os que são com eles, porque ele acreditava. E aquilo fez com que no mundo espiritual aquela fé se materializasse a ponto dele falar e aquele servo dele ver também. Ele foi e viu, e aí então ele viu que eram mais os que estavam com eles, mais quantidade, mais volume, mais poder, mais do que os que estavam contra eles. Tem coisas que ainda você não viu porque você não se abriu para ver. Você não se abriu para ver, você está ainda cheio, Você está olhando para a água e como o barco, em volta é tudo água. E está tudo certo. O que não pode é essa água vir para dentro do barco. Porque se essa água, e ela nem caberia toda dentro do barco, mas se ela invadir o barco, aí ele afunda. E aí eu te pergunto, a água em volta de você está invadindo o seu barco? Você está deixando isso entrar e definir seus próximos passos? E aí nós vimos, que uma das coisas que acontece quando a pessoa perde a esperança é a preguiça. Por que a preguiça? Porque a pessoa ela fica tão presa àquilo que está à volta, àquilo que está ao redor dela, que ela fica ali numa constante comparação do que eu poderia fazer com a minha força, com o meu poder, com a minha capacidade para definir isso. E ela não vai definir. Quem vai definir isso para ela é Deus. Ela faz a parte dela. Mas, primeiro, como disse Elias para a viúva de Sarepta, primeiro faça para mim. E aí eu diria, primeiro faça para Deus. Você levanta cedo. Para que você levanta cedo? Tá certo. Você que está aqui agora comigo, para que você levantou cedo? Para buscar a Deus. Parabéns. Mas então vamos dizer para aquela pessoa que levanta cedo, levantou mais cedo do que nós, e não está fazendo o que nós estamos fazendo. Para que essa pessoa levantou cedo? Para que ela está comendo pão de dores? Para que ela vai dormir de madrugada? Não é para buscar Deus. Aí você pode ter até a dúvida, ela não está fazendo a parte dela? Ela está fazendo a parte dela, mas ela está fazendo falhamente. Por isso que vai dar desânimo. Vai chegar um momento que vai dar desânimo nela, como algumas já deu. Vai chegar um momento que ela vai ter preguiça. Por quê? Porque ela vai tentar resolver na força do braço e a solução não será eficaz. Quantas pessoas que chegam à igreja e dizem, têm o mesmo discurso. Eu corro, eu faço, eu levanto cedo, eu trabalho, eu busco tal alternativa, eu faço tal coisa. Mas
Eu não tenho resultado, não muda. Não muda. Por quê? Porque aí tem a questão, primeiro, eu devo fazer para Deus. Primeiro para Deus. Eu não posso deixar Deus como estepe. Tem gente que Deus e as coisas espirituais na vida é o estepe. Tem algumas pessoas, principalmente mulheres, que nunca viram o estepe do carro. Algumas, inclusive, se olharem agora não, continua na palavra aqui. Tem algumas que se olharem e verem, vão até se surpreender. Meu Deus, meu pneu é fininho assim. Olha, isso aqui até parece o pneu de uma moto, nem parece o pneu de um carro, porque nunca viram, porque o estepe, ele fica ali para caso o pneu fure. Caso o pneu fure, caso o pneu ele corte, rache, aí eu vou ver o que tem lá guardado no fundo do carro, lá embaixo do carro, lá debaixo do meu porta-malas. Algumas pessoas têm Deus no mesmo lugar. Primeiro, eu corro, eu faço, eu uso alguma coisa material, eu uso dinheiro. Primeiro eu falo, primeiro eu converso, eu arquiteto, eu manipulo até. Aí eu compro, eu pago, eu me divirto, eu passo parte do meu tempo que sobrou do trabalho que eu gastei bastante, o meu tempo, no entretenimento, porque a vida é essa é a roda da vida, que eu preciso primeiro ganhar o dinheiro para depois gastar o dinheiro em alguma coisa que vai me satisfazer. E aí, se sobrar tempo, e se eu precisar mesmo, de forma que eu não consiga em nada mais, aí eu vou buscar Deus, aí eu vou recorrer a Deus. Não deixa Deus para depois. Não deixa, olha, você que está aqui agora às 7 da manhã, que bom que você está aqui. Não faça disso algo sazonal. Ah, não, de vez em quando eu vou assistir. Não. Faz disso uma rotina na sua vida. Estabeleça, não, Deus vem antes de tudo. Eu acordo mais cedo, dá para eu assistir o culto ao vivo? Vou assistir o culto ao vivo. Se pudesse estar na igreja, melhor ainda. Não tem como eu estar na igreja, mas eu posso estar aqui acompanhando uma transmissão ao vivo. Alguém está falando agora, que o Espírito Santo está dando a direção e ela já está sendo transferida. Então já estabeleça isso para você. Olha essa palavra de hoje. Só o exemplo, a figura, se você conseguiu imaginar, o barco com um monte de água em volta. E aí, ó, perfeito. Olha isso aí, ó. Olha isso aqui. Cadê? Como é que eu mostro aqui? Você olha isso aqui, esse azul todo, ó. Olha isso aqui, ó. Não cabe toda essa água aqui dentro. Mas ele pode cruzar toda essa água. Até eu fiquei pequeno agora, hein? Olha aqui, ó. Você nem está vendo do tamanho que eu estou vendo essa tela, mas olha aqui. Olha o tamanhozinho. Mas se ele não deixar essa água, e quanto? Nada, não pode entrar nada. Mas você vai dizer, às vezes entra um pouco da água. Mas você está atento? Entrou um pouco, vai lá e opa, não pode entrar mais. O que é a água? Aquilo que Jesus falou lá em Mateus 6, as preocupações da vida, os temores, os medos, o negativismo. O negativismo
é uma tendência. E se você tem a tendência do negativismo, sabe, do não vai dar certo, vou ter que colocar muita força nisso, vou precisar... Obrigado aí, viu, vocês, não tinha nem pedido, vocês aí estão tornando esse culto melhor. Pode deixar essa imagem aí, que cada vez que a pessoa olhar para aquele barquinho ali, ela vai falar, é isso aí, às vezes a vida da gente é desse jeito. É tanta coisa que está em volta, é tanta pressão. É pressão, é pressão. Você tem na sua família, você tem no seu casamento, às vezes, pode ser que você esteja vivendo um momento de pressão. Vai deixar entrar? Cobranças, afirmações mentirosas, porque às vezes você tem uma pessoa que está de mal com ela mesma e ela fica tentando e se esforçando. Em vez de ela ficar bem, peraí, deixa eu me levantar, né? Então a música, então, como é que é mesmo? Fala, eu vou me levantar. Então, não, eu vou me... Você tem que falar, às vezes, até profeticamente. Você está, às vezes, sentado, cansado, afadigado. E afadigado, tem gente que está afadigado agora. Acabou de acordar e está afadigado. Ah, eu estou cansado. Não repita, eu estou cansado. Isso é uma droga. Ah, eu estou cansado. Opa, eu vou me levantar. Não vou falar mais que eu estou cansado, que é difícil. Ah, como essa pessoa me pesa. Não. Não vou deixar essa água entrar. Eu não vou deixar mais. Se eu deixei, eu estava afundando, eu estava parado. Estava muito mais difícil de eu navegar cheio dessas águas. Tem até a música, né? Se as águas do mar da vida, quiserem te afogar. Aí você faz o quê? Você vai mergulhar mais, vai deixar o resto de espaço que você tem aí, de chance, de alternativas. Você vai deixar o resto aí ser tomado por essa água do pessimismo, água daquela pessoa que pode, às vezes, ser o teu cônjuge, pode ser o teu irmão, pode ser aquela pessoa que você divide um teto com ela, teu colega de quarto, pode ser tua mãe, teu pai, pode ser teus filhos, que sempre estão ali lançando aquela carga negativa na sua vida, sabe? Não, esse ano acabou, agora é isso aqui, novembro, a gente já está aqui, essa semana, se eu não me engano, essa semana começa novembro, né? É sábado, começa? É, sábado. Já acabou o ano, já não tem mais nada. Opa! Não, aqui não. Vai com o seu pessimismo para longe. Eu estou no melhor tempo da minha vida. Eu tenho plena certeza na esperança. Eu não vou dar ouvidos para essas palavras. Eu não vou deixar essa água toda, e nem seria toda, porque não daria, é muito. Eu não vou deixar nada dessa água entrar na minha vida. Eu não vou deixar esse espírito que domina. Às vezes o espírito que domina, eu não sei como é que está, né, aí no Brasil, mas aqui, por exemplo, essa é uma semana espiritualmente de resistência. Você que está aqui na América, você tem que essa semana colocar uma força maior para estar na igreja, dentro do templo, debaixo desse ambiente espiritual. Venha mais para a igreja. Venha todos os dias no culto. Se cerca de palavra, a Bíblia. Se cerca, pega a Bíblia, anda com a Bíblia com você. Você está no carro, não fica na rádio. Coloca o programa Mudança de Vida da Bispa, coloca o último culto que você ouviu e que ainda, de repente, não foi tudo que você pegou.
Eu nem vou dizer para você colocar um louvor. Coloca a palavra, algo que está conversando com você ali. Por quê? Porque essa é a semana do tal do Halloween. E aqui é assim, olha, tirando a igreja, para onde você vai? Você entra numa loja, você olha para a casa do teu vizinho da direita, você olha para a casa do teu vizinho da esquerda, você tem situações na rua, tem carros, tudo. O que você vê é o tal do Halloween. E o que você vê no Halloween aqui? Muita gente com aquela imagem da morte, né? A caveira, aquela caveira e aqueles trapos sobre caveiras, sabe? Aquelas imagens que remetem a algo ruim. Eu estava esses dias ainda vendo, né? Eu recebi um e-mail de uma marca famosa, esportiva, né? Que vende tênis, camisa e tal. E eles, como que o povo tem uma atração, como que o diabo ele vai cegando o entendimento das pessoas. Tava assim, aqueles e-mails promocionais, né? Tinha uma coleção toda dessa marca baseada no Dia dos Mortos, que é comemorado no México. Não sei se você já teve oportunidade. Se não teve, aproveita e não vai atrás disso, porque não vai valer a pena. Mas esse tal de que lá é Dia dos Muertos, né? Esse Dia dos Mortos lá no México é o evento. O evento. Vamos dizer que é quase como se fosse um carnaval no Brasil. O povo, várias cidades importantes do país têm passeatas. E o que você vê lá? Você vê sendo levantada aquela imagem da morte. Tanto que você vê que tem muita coisa que vem do México, e o México é uma cultura aqui muito presente em muito lugar, né? Tanto que essa marca, né? Por exemplo, o meu código postal aqui agora que aparece dos Estados Unidos mandou para mim porque eu tô na América. Então, ó, vai interessar para ele, né, roupas que é uma coleção especial do Dia dos Mortos, né, que vem aquelas imagens aquelas simbologias lá que eu também nem sei o que significa, só consigo identificar a caveira ali, mas o resto tudo está falando de morte. Morte. Não tem como. A única morte que foi boa foi a morte de Cristo. Mas não é da morte de Cristo que eles estão falando de morte, de gente morta, de gente que se foi. E, estatisticamente, biblicamente, a grande maioria, a maioria esmagadora, sem salvação. Então, aqui é esse o tempo. Eu sei que no Brasil tem também as coisas, né, girando em torno disso. Não é como aqui, mas aí onde a gente tem que fazer? Espera aí. De repente eu não percebo essa semana que eu estou mais irritadiço do que o normal, que eu estou mais tenso do que o normal, uma opressão na minha vida, uma opressão na minha casa, uma pressão que não está sendo comum para mim. O que eu faço? Eu me levanto primeiro para o espiritual. Eu busco a Deus. E essa é uma palavra que tem que nos levar mais a dar continuidade em coisas que nós já começamos, em obras que nós já iniciamos.
dar continuidade a pensamentos que já entraram certo, que entraram justamente quando estávamos ouvindo a palavra, recebendo a palavra. Isso aqui eu entendi. Isso aqui eu já peguei esse espírito, Deus está falando comigo, eu já percebi que é assim mesmo, que eu preciso colocar força nessa área da minha vida, que eu preciso agora investir mais nisso. Estou falando para você, essa é uma semana que para muita gente, a última semana de outubro, caminhando para o final do ano, né? E atenção. Lembra da imagem ali, tá aí para você não perder o barquinho. E podia ser esse barquinho, podia ser o Titanic. A água em volta seria a mesma. E não pode entrar dentro. O que é água na sua vida hoje? Que está querendo entrar dentro? Que pressão você está vivendo? O que fica latente aí, não vai, não vinga, não acontece, não cresce, você não está saindo do lugar, você não está prosperando, você não está progredindo, você não está vencendo, você não está indo, você não está avançando. O que é que não passa? Você fica aí, para onde, olha em volta do barco, para onde você olha, para a direção que você olha, o que você percebe? A mesma coisa. A mesma coisa. Mas está entrando. Não deixa entrar. Deixa a palavra de Deus entrar. Lembra de Filipenses 3,16. Vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. O que você já alcançou esse ano de entendimento da palavra de Deus? O que você já alcançou esse ano de sabedoria? Peraí, antes eu era tolo nisso. Agora eu tenho sabedoria, eu percebo que eu tenho sabedoria. Você sabe uma coisa que nós vemos muito lá no livro de Provérbios, principalmente, também no livro de Eclesiastes, e que mostra uma característica de uma pessoa sábia? A observação. O sábio, ele não fala antes de observar, ele observa primeiro e ele contempla a sua observação. Peraí, deixa eu olhar isso aqui bem. Deixa eu olhar de novo. Tem coisas que Deus está dando a você um segundo olhar. Deus está te mostrando, peraí, não fala, agora não fala, você está ouvindo, literalmente, você está ouvindo, me ouvindo, então não fala. Tem gente que às vezes está no culto, a pessoa está ouvindo algo, é como se ela estivesse conversando, mas não é uma boa conversa, não é uma discussão, não é bem assim, não, a minha vida, opa. Escuta, ouça, receba, aprenda, e então, viva. Você tem que aprender com coisas que não funcionam da sua vida, sabe? Aquelas observações que a gente faz, isso aqui que eu fiz não ficou bom. Por que Deus seguiu com a obra da criação? Até a criação nos ensina. E viu Deus que aquilo era bom. Então mantém. Quando Deus viu no que se tornou a humanidade, o que Deus percebeu? Não ficou bom. Então eu vou destruir. Foi assim ou não foi? Ou não? O dilúvio foi o quê? Arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem. Isso lhe cortou o coração. Não é o que está escrito lá em Gênesis 6, se eu não me engano? 6 mas não lembro o versículo. Não foi isso? O que Deus fez? Não está bom. Vamos tirar.
Isso é sabedoria. Tem coisas que a palavra tem trazido o entendimento de que não está bom. Espera aí, isso aqui não ficou bom. A maneira como eu conduzi isso aqui não foi no espírito, não foi priorizando a Deus, não foi ouvindo Deus, não foi dando a Deus condições. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Ah, percebi, não ficou bom, não correspondeu. O que ele fez? Mandou o dilúvio, lavou. O Senhor lavou a terra. Ah, mas tinha o Noé que era justo, e o Noé ficou. Noé era justo e íntegro, está escrito. Noé ficou. Mas o que não era bom, o Senhor tirou. Remova. Tem coisa que você precisa aí, dar ouvidos à voz da sabedoria. Isso aqui não é bom. Do jeito que eu estava conduzindo a minha vida, deixando Deus lá no step, depois, para depois do depois, só se eu precisar, e eu preciso de Deus todo dia. Eu preciso de Deus agora. Eu preciso de Deus quando eu estou bem, eu preciso de Deus quando eu levanto, eu preciso de Deus para dormir, eu preciso de Deus para respirar, eu preciso de Deus para pensar. Não, eu não preciso de Deus só quando eu não dei conta de resolver os problemas. Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus para ficar na superfície da água e a água não entrar dentro do meu casco aqui, Eu preciso de Deus. E você também precisa. E deve se abrir para isso. E não só ter começado, eu comecei. Essa é aquela fase que, por incrível que pareça, é a fase que as pessoas deviam, não, então eu vou terminar bem. Tem gente que chega até aqui agora, mas já esperei tanto tempo. Já se foi 10 meses desse ano. Não. Eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos o verão na terra dos viventes. Quem disse isso? Jó. E mais ou menos quando ele disse, estava nesse prazo. Cerca de 9, 10 meses para aquilo que seria um ano da época. Olha, ele já estava ali um tempo, um prazo. Dia após dia, dor, feridas físicas, feridas emocionais da perda dos filhos, a perda de prestígio, a perda do patrimônio, mas não, essa não é a minha vida. Isso aconteceu, mas não é essa a minha vida. A minha vida tem um Deus. E eu acredito nesse Deus. Eu espero todos os dias. Eu tenho certeza da minha esperança, que é o que nós lemos aqui em Hebreus 6. A plena certeza da esperança. Seja o que for as águas, hoje, esposa, marido, conflitos com familiares, contendas que se levantaram contra você, perseguição no seu trabalho, uma situação injusta, algo que está acontecendo aí, com um projeto que você começou e chegou a um ponto que ele parou, ele está estagnado e tudo que você faz, você vai dizer, eu estou fazendo tudo que veio à minha mão. Eu estou fazendo tudo e não sai do lugar, não anda, não cresce, não prospera, não caminha. Persevera. Porque depois de terem feito tudo, se não desanimardes, vocês receberão a recompensa.
Tem momentos que você não está lutando contra alguém, por mais que alguém apareça como concorrente, oponente, se mostre até um adversário. Tem momento que a sua luta é com Deus. E Deus quer ver se você aprendeu, se você está apto para o que Ele tem para a sua vida, se você está apto para que as promessas se cumpram na sua vida, como foi com Jacó. Tanto que o nome dele foi mudado e a confirmação que aquele agora seria um período novo na vida dele, o Senhor diz: o teu nome será Israel, porque você lutou com homens e com Deus e prevaleceu. O que está prevalecendo na sua vida? O orgulho? A arrogância? A soberba? A imagem? A imagem vai, a imagem não precisa nem de um mar desse aqui. A imagem, alguns viram que basta, eu não vou nem usar essa taça aqui, né? Tem aqueles copinhos aqui, sabe aquele copinho descartável que você vê que é feito de petróleo, que ele é tão sem vergonha, né? Que nem cor ele tem. Tem gente que um copinho daquele ali de água já está levando a imagem da pessoa. Já levou. Então, não se apega à imagem. Tem coisa que era para ir mesmo. Tem coisa que era para sair. Imagem, soberba, orgulho, arrogância, autossuficiência. Não, eu faço, eu me garanto, eu posso, eu vou fazer. Não. Se isso passou, você está no lucro. Porque o que tem que prevalecer é essa convicção, essa certeza da esperança. Prevalecer, não basta ter começado, não basta você ter se levantado em algum momento. Eu comecei o ano na igreja. Parabéns, muito bom. Como você passou o ano também? Eu comecei tal dia. Opa, e o restante do dia? É a plena certeza, na esperança. Porque aí é onde você vai se manter na superfície da água. E não é a água que vai estar na superfície do barco, que aí ele afunda. E o desafio não é não afundar, não. Isso é muito pouco. O desafio é desbravar. Essa água toda ser explorada, ser atravessada, e você descobrir ilhas, você descobrir países, continentes, coisas que Deus tem para você. A Bíblia fala. Eu tenho coisas que você nem sabe ainda. Coisas que você nem sabe. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que você nem sabe. De repente você está aí, você está tão limitado. Mas é isso, mas está acontecendo tal coisa. Mas eu contava que tal coisa ia terminar assim, eu contava com tal pessoa, eu contava com tal boa notícia, ela não veio, o contrário. Conte com Deus. Dependa de Deus. E como que eu faço isso? Buscando a Deus, falando com Deus, olhando para Deus. Cada tempo é uma coisa nova para tomar a vida da gente, para, absorver a gente naquilo e a gente se tornar uma coisa só com um lugar, com um ambiente, com um grupo de pessoas que a gente faz parte. Por isso que eu estou dizendo, essa semana, que é a semana dessa
essa maldição desse Halloween, inteligente da sua parte é você e a tua casa estarem escondidos na casa do Senhor. Ah, eu vou me esconder? Sim, eu vou me esconder. Vou me abrigar. Você ficar sabendo que vem um furacão, você vai ficar ali no meio do nada? Vai abrir o peito e vai falar assim, vem em mim? Hã? Não, você tem que se abrigar. Se abriga na casa de Deus. Contra toda influência, contra toda essa opressão. Eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei no culto da noite. Veja como é que são as coisas. Aqui, quando você faz uma campanha de oração, você vê repercutindo, né, de forma prática. A gente, quando nós chegamos aqui em abril, a gente passou a fazer um caminho que antes a gente não fazia, a gente não conhecia, bem pertinho aqui. Mas era um caminho que a gente nunca fazia. Então a gente não conhecia a trajetória daquele lugar. Então a gente mudou e aí a gente passou todos os dias a fazer um caminho. E nesse caminho tem uma pista simples, né? Que é aquela pista que é uma mão que vai, uma que vem, só uma faixa de cada lado. E tem uma pequena ponte. E essa ponte foi muito mal construída, projetada, né? Eu não sei, assim, o que aconteceu ali, né? Destona daquilo que a gente vê por aqui, né? Que é um projeto muito falho. E não dá nem para dizer, ali não dá para fazer. Dá para fazer. Não é o Rio São Francisco, não é o Rio Mississippi, que eles falam aqui, aliás, né? Que é um mar. Não, é um córrego que é daqui na primeira fileira de cadeira. Era só ter construído 2 vias e outra. Ali devia ter sido reto. Então, ali é todo errado. Tem uma curva em S ali, muito sinuosa, né? Enfim. Quando a gente mudou, deu um tempo. Quando a gente mudou, tinha, assim, de vez em quando, um acidente. Deu 1 mês, 2, ficou de um jeito que todo dia tinha acidente naquela região. Chegou num ponto que um dia a gente passava, estava fechada a pista, você via uma moto caída no meio. No outro dia, tinha um carro ali todo queimado. No outro dia, você passava, tinha um carro ali embicado, que tem uma espécie de um precipício. Aí no outro dia outro carro, no outro dia outro carro. A gente entendeu, opa, tem um espírito aqui. Tem um espírito aqui de morte, tem um espírito de acidente, aí colocaram uma cruz, ó a cultura, né? Algum desse pessoal aí, né, você vai falar, como é que você sabe? Porque o nome que está escrito ali é um nome, né, de latino, é um nome que não é americano, não é brasileiro, é um nome latino. Aí apareceu uma cruz lá de alguém que morreu ali, né, que a pessoa toda semana vai lá dar uma manutenção na cruz, coloca um colar, coloca um ursinho, coloca uma peça. E aí a gente viu que o negócio ali estava tomado por um espírito. Aí os homens aqui, a gente pegou foi uma quinta, né? Pegamos um dia à noite, uma quinta-feira e fomos lá. Pegamos um azeite, então vamos colocar um fim nisso aqui. Esse território aqui está no domínio errado. Finalzinho de junho, isso. A gente pegou e foi lá. Tá aí, ó. Quiser colocar, pessoal, pode colocar. A gente foi lá, mas não foi nessa maravilha, né, à noite. Foi à noite, a gente foi à noite. O dia que a gente foi fazer a unção e o trabalho, quase que nós fomos atropelados.
Você vai falar, mas vocês estavam no meio da rua. Não, a gente estava fora. Nessa parte aí de mato a gente estava. Quase que a gente foi atropelado. À noite, tal, e olha que cada um tinha uma luz na mão ali, sinalizando, e orando e ungindo. Tamanha opressão que estava. E a gente ungiu, orou, repreendeu, consagrou, tirou o domínio de Satanás daquele lugar. Olha que coisa. Pois, aquele dia depois não teve acidente, semana não teve acidente. O negócio foi, deu um mês mais ou menos, colocaram iluminação ali, que estava, a gente chegou ali, não tinha iluminação, nada. Ninguém arrumava nada. Pois colocaram iluminação, consertaram a ponte e parou de ter acidente. Parou de ter problema. Você não tem mais nenhuma cruz lá, não tinha mais nenhum carro caído, nenhum carro mais embicado, nenhum carro queimado, nenhuma moto ali no meio da pista. Aí começou esse negócio aqui do Halloween. A ponte não é nossa. Não é nem aqui, ó, o quarteirão da igreja, nada. Não está nem na cidade, na verdade, aqui, né? Ela está ali já em... Aqui em cima ali já está na divisa de Orlando. E a gente viveu a vida. Já a pontezinha ali nem era mais uma... A gente nem lembrava quase. Talvez até Deus lembrou. Lembra que vocês oraram. Semana passada, com essa carga, de novo a gente está vindo. É um que passa e outro que atrasa, tal. Tinha um outro carro embicado ali. Depois, uns 2 dias, eu vi outro acidente. Já conversamos, vamos parar e vamos orar de novo. Por quê? E aí a gente entendeu, é o território sendo ocupado por esses espíritos. As pessoas estão invocando essas caveiras, sabe, essas imagens, essas... eu nem sei o nome daqueles negócios que eles fazem com a abóbora, que é uma invocação. É o mal sendo invocado, é o mal tendo legalidade. Imagina a quantidade de pessoas ali, ó, e coloca, e vocês já devem ter visto ali que tudo está cheio de lixo de novo, né? E caiu alguma coisa ali, é lixo que está. Por quê? Você vai falar assim, ficou 3 meses que ficou uma maravilha. 4, na verdade, né? Estamos no final de outubro. E vamos fazer o quê? Vamos orar de novo, vamos consagrar de novo. Vamos abençoar de novo, vamos tirar esse domínio do mal. Mas não adianta estar lá, passa, você vem para o culto, você vem para a igreja, mas depois você vai se envolver com as desgraças, as situações que te deprimem, que te rebaixam, que vão afundar o seu barco. Eu absolutamente não tenho, não quero, não aceito, não concordo, não compactuo, não frequento nada dessa questão de Halloween. Nada. Não faz parte da minha vida. Eu moro no país, está aqui o bairro lá onde a gente mora, é loja que você entra, mas opa, o que depender de mim não vai ter financiamento para isso. Não tem, não vai ter. Não tem envolvimento com isso. É uma festa, vai ter muito doce. Não, obrigado. Não participo. Não quero, assim. É um momento consciente de mais tempo com Deus, mais tempo com coisas espirituais. Porque o que eles estão fazendo é espiritual. Ainda que eles não saibam, é espiritual. Mas eu sei, então viva de acordo com o que você já alcançou. Você sabe que você deve agora estar num momento, numa atenção, num envolvimento espiritual ainda maior, porque você está vendo aí os sinais. Eu vi na ponte. A gente vê as pessoas, a gente vê a opressão, a gente percebe.
você percebe chegando até a tua casa, teu casamento, teus filhos, situações do dia a dia. Às vezes você percebe até no corpo, com uma dor aqui, com uma situação que você já tinha vencido ali, querendo voltar. É uma opressão, uma dor é uma opressão. O que eu vou fazer? Eu vou colocar minha plena certeza na esperança que eu tenho em Deus. Eu vou desenvolver a cada dia a alegria da salvação. Eu vou me ater às coisas espirituais. Eu vou lutar e prevalecer. E como é que eu prevaleço? Não parando de lutar, até que eu receba a promessa de Deus para mim, até que eu receba a minha bênção. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Com a mão no seu coração. Esse é um momento já de você colocar em prática essa mensagem. Esse é o momento. Esse é o momento da decisão já ser tomada. Essa terça-feira eu já tomo a decisão. Hoje não vou ficar, atrás de qualquer coisa, não vou deixar as coisas me dominarem. Lembra que você pode ser aquele barquinho ali, ó. O desafio é não deixar a água entrar dentro do barco. Não importa quanta água tenha fora. Não importa quanto você tem que fazer, que correr, que lutar, que prevalecer. Pois lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Tem a nossa luta com os homens, mas tem a nossa luta com Deus. Tem coisas que é Deus quem nos testa, permite, que coloca nós diante daquilo, porque é a confirmação se nós já estamos aptos, preparados para vivermos aquela próxima fase. Vamos orar. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por hoje, por essa palavra, por essa mensagem, e eu oro pelo fortalecimento de cada pessoa. Fortaleça cada pessoa, Senhor. Cada uma. Que cada uma, meu Deus, que até nessa imagem do barquinho no meio desse oceano civil, eu oro para que o Senhor dê a essa pessoa. Ajuda ela, meu Deus, para que ela não permita que a água que está em volta entre dentro do barco dela, da mente dela. Que a mente dela não seja, meu Deus, tomada por pensamentos pessimistas, derrotistas. Que o coração dela não acede por sentimentos que ela não deve conceber. E se ela concebeu, eu oro agora para que ela receba libertação em nome de Jesus. E você agora, se o seu coração está azedo, porque você está mal, você está sentindo mal, você está se sentindo rejeitado, você está aí de novo, está acontecendo comigo de novo, fizeram de novo, falaram de novo, você vai dizer que você não aceita. E eu declaro agora a libertação em nome de Jesus. Senhor, liberta essa pessoa. Lava, meu Deus. Lava, Senhor. Que essa pessoa ela seja lavada. O Senhor, meu Deus, quando viu a humanidade corrompida, o Senhor lavou a terra. E eu peço agora que tenha pessoa, meu Deus, agora que peça, para que o Senhor lave o coração dela. Porque o que ela estava sentindo é o resultado dela ter deixado essa água entrar dentro do barco dela. As palavras que ela ouviu, as cenas que ela viu, as situações que ela viveu, movê-la, meu Deus. E o que tem que mover-nos é a tua palavra, é a verdade.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu oro para que pessoas sejam livres agora, para que não vivam mais, meu Deus, afundando nesse oceano de sentimentos, que a amargura não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa, que Amaleque seja derrotado agora, meu Deus, se não foi na geração anterior, que Amaleque seja derrotado nesta geração, e que não prevaleça mais sobre a vida dessa pessoa, mas que ela lute contra Amaleque agora, e que ela tenha vitória agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa, meu Deus, agora ela receba a mensagem de hoje, que ela prevaleça sobre todas essas águas, que ela tenha a plena certeza da esperança que ela tem no Senhor, que ela se apegue a essa esperança, e que ela siga em frente, que ela não retroceda mais, por preguiça, por desânimo, mas que ela avance, que ela rompa, que ela irrompa, e nada mais, que nenhum volume de águas mais tem o poder, meu Deus, de interromper, de atrapalhar, de impedir. Eu declaro grande libertação nesse dia. E eu abençoo essa terça-feira, eu abençoo agora o dia dessa pessoa. Chega de ficar parada. Chega de ceder às pressões. Chega de ficar no mesmo lugar esperando as águas entrarem até afundar. Que ela vá, que ela siga, que ela, meu Pai, caminhe, que ela descubra, que ela desbrave, que ela vença no Senhor. Que o Senhor esteja com ela e que ela não se aparte do Senhor por nada. É o que eu creio, eu declaro e eu abençoo a vida dela em nome de Jesus. Amém, amém e amém.